Vinde, Santo Espírito, vinde iluminar-nos nesta manhã de solenidade, dai-nos a graça de, com Jesus, também ressuscitarmos de tudo aquilo que tem sido motivo da nossa tristeza, do nosso impedimento. Dai-nos a graça nesta manhã de solenidade, entrarmos na vossa intimidade. Vinde, Espírito Santo, clarear em nossas vidas tudo aquilo que tem sido treva ou tem sido escuridão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e amadas irmãs, sejamos todos bem-vindos neste domingo, solenidade da Ascensão do Senhor. Nesta solenidade, a Igreja nos oferece uma oportunidade para pensarmos melhor acerca da nossa comunicação. A Igreja celebra hoje o 56º dia de oração pelas comunicações sociais. Nós estamos na era digital, estamos vivendo no mundo da facilidade da comunicação. Nós rezamos por todos os comunicadores, mas rezamos também para que não sejamos influenciados por a comunicação que distorce o caminho e o verdadeiro sentido do Evangelho. Nesse dia nós somos convidados a orar pelas comunicações, mas sobretudo pela cultura do diálogo. Nesse tempo de comunicação digital, portanto, com a facilidade, quem mais perdeu foi a instituição chamada família. Quem mais perdeu com o avanço das tecnologias foi a instituição família. A Igreja coloca como tema para a reflexão desse dia: escutar com os ouvidos do coração. Porque é difícil, nesta era da modernização, do avanço das tecnologias, é difícil escutar. Porque nós somos influenciados a nos afastar daquilo que nos une para acreditar muitas vezes naquilo que nós não conhecemos. Daí o perigo das telecomunicações. O perigo de acreditar naquilo que não conhecemos, o perigo de propagarmos aquilo que não sabemos, e a pressa que nós temos, daí os fake news da vida, de dar a nossa opinião sem antes irmos à fonte da notícia. Por isso estamos mergulhados numa sociedade de descredibilidade, descrença dos fake news, porque nós temos pressa no mundo da internet de divulgar algo que nós não sabemos às vezes a fonte, se é verdadeira, não conhecemos, se está de acordo com os nossos preceitos, e logo temos pressa em dividir, em multiplicar, em jogar na internet. E aí nós corremos o risco de tornar responsável por uma mentira que prejudica, quem sabe, os nossos preceitos
éticos, morais e religiosos, familiares. Daí que a igreja nos lembra que é preciso escutar com os ouvidos do coração. Escutar, o silêncio, não ter pressa. Porque a pressa torna-se inimiga da perfeição, já diz um ditado muito antigo. A pressa torna-se inimiga da perfeição. É que nós somos imbuídos de um espírito da pressa. Então precisamos escutar com os ouvidos do coração, porque aí não corremos o risco de errar. Porque o coração, ele nos ensina essa dinâmica da escuta, e a escuta nos ensina a entrar na intimidade do Espírito Santo. Daí não corremos o risco de errar. Nós estamos num contexto não de festa, não de memória, seja ela facultativa ou obrigatória, mas de solenidade. Solene ação na festa da ascensão do Senhor. Solenidade é mais do que festa. É uma solenidade que já nos coloca no contexto da vivência de Pentecostes. Daqui uma semana, nós estaremos rezando, celebrando outra solenidade, que é a solenidade de Pentecostes, a vinda, a chegada do Espírito Santo de Deus, a realização da promessa de Deus Pai. Hoje nós estamos na solenidade da Ascensão. É dia de pedirmos ao Senhor que nos dê também a graça da ascensão espiritual. Ascensão é subir, é crescer. Pedir a ascensão espiritual, crescer na nossa dimensão espiritual. Mas ao mesmo tempo que pedimos para crescermos na ascensão espiritual, também crescermos na ascensão social. Por isso que há pouco o padre pedia que rezássemos em solidariedade com os nossos irmãos pernambucanos, por causa das enchentes. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no estado de Pernambuco, já passam de 37 mortos. Precisamos acender em nós a ascensão da solidariedade, ser solidário também com os outros, quando podemos com presença física e não podendo com a nossa solidariedade espiritual. Pois celebramos hoje essa ascensão do Senhor, momento de pedir também a nossa ascensão espiritual, social, comunitária, familiar. Crescer em nós a alegria e a certeza da pertença a esta família nascida ao pé da cruz, a igreja inaugurada por Jesus Cristo. Agora, Jesus, nesse tempo pascal, estamos na última semana do tempo da Páscoa. Todas essas semanas, portanto estamos na 7ª semana, por 6 semanas nós acompanhávamos Jesus caminhando com os seus, as aparições, a criação da igreja, o nascimento da igreja, e tudo isso com a presença de Jesus. Jesus agora volta para a casa do Pai, mas com a promessa de que nós não ficaremos sozinhos. Essa primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos é o retrato disso. Essa primeira leitura é um contexto de uma reunião cuja presidência era de Jesus. E é a última reunião que Jesus faz com os apóstolos antes da sua volta, da sua subida para o Pai. Jesus não está se distanciando da missão. Jesus não está abandonando a missão
mas muito pelo contrário, Jesus está dando a oportunidade da vinda do Espírito Santo. E com a vinda do Espírito Santo, Jesus não vai estar distante da missão, mas agora Jesus não mais humanamente falando, mas o Jesus glorioso, com o Espírito Santo para santificar toda a ação da igreja. Por isso dizia Santo Agostinho que quem preside a ação da igreja é o Espírito Santo, mas quem conduz essa ação somos nós, humanos. Por isso, humanamente falando, a igreja é falha, mas quem falha somos nós, não é a igreja instituição, porque a igreja instituição é presidida, coordenada pela ação do Espírito Santo, que conta com a nossa colaboração humana, que é falha. Por isso, quem erra somos nós, não é a igreja. Jesus não se distancia, digo outra vez, mas agora, gloriosamente, ele faz parte. E em todas as Eucaristias do mundo todo, nós fazemos memória desta ação salvadora de Jesus. E agora, cumpre-se na íntegra tudo o que Jesus vinha anunciando, que o Espírito Santo viria. Ele dizia: é bem melhor que eu vá, porque se eu não for, o divino não virá. É a vinda, a chegada do Espírito Santo no próximo domingo, liturgicamente falando. Agora, algumas coisas interessantes aqui. Os últimos conselhos de Jesus para os discípulos, para os seus seguidores, para os apóstolos. Primeiro deles, que vocês não estão sozinhos. O contexto de refeição que Jesus estava com os discípulos é um contexto de festa, de alegria, de encontro e de partilha. Tudo isso presidido por Jesus. Jesus orienta, fala da dinâmica do Espírito Santo, encoraja-os. Jesus chora, porque os discípulos também choraram, porque é o sentimento da saudade, o sentimento da incerteza. Certamente você também já chorou no momento de incerteza, de saudade, mas uma saudade boa. E por isso Jesus sentiu a necessidade de mostrar que tudo aquilo já era uma iluminação, já era uma pré-convivência da chegada do Espírito Santo. Mas Jesus, percebendo que os discípulos estavam tristes e que em minutos seria elevado para o Pai, por isso a ascensão, Jesus que é levado para o céu, e não era nada escondido, era à vista de todos eles viram. Jesus os abençoa. E aqui é interessante, porque Jesus abre os braços, estende as mãos sacerdotais para garantir a bênção. A bênção porque Jesus sabia que a missão era árdua, que a missão era difícil. Por isso careciam da bênção. A bênção para encorajá-los na missão. A bênção para dizer que a missão, para dizê-los que a missão é de Jesus Cristo, é do céu, é da igreja. Mas eles eram parte integrante necessária, instrumento para a bênção, para a missão da igreja. Por isso Jesus os abençoa. A bênção é tão importante
que depois da bênção sacerdotal, a bênção mais próxima em grau é a bênção do papai e da mamãe. Você que é pai, você que é mãe, que não tem mais, que perdeu, quem sabe, perdeu o costume de abençoar seus filhos, você está abrindo um precedente para um desastre na sua família. Porque a bênção é sinal de impedimento da ação maléfica. É Deus que abençoa. Porque todos nós corremos risco. Todos nós corremos risco. Falava eu ontem no texto que era para hoje. Que o que nos impede de ser feliz é o medo. E o medo está dentro da nossa consciência. Portanto, a consciência é um lugar onde o diabo tem mais facilidade de instalar morada, de agir em nós. Essa ação maléfica só é retirada com a bênção. A bênção. Por isso que a bênção é importante. Jesus sabia que o inimigo, agora na ausência dele, pelo menos na ausência física, iria investir de todas as formas na missão da igreja e dos apóstolos. Por isso Jesus termina a sua missão terrena, estendendo a mão e abençoando, porque a bênção impede a ação do inimigo. Abençoe sua família, pai, mãe. Filho, peça a bênção ao teu pai, não é vergonhoso não. Vergonhoso é você não ter quem te abençoe, porque o diabo te usa como instrumento. Por isso, a bênção é instrumento de ação contra a ação maléfica do inimigo. Jesus sabia disso, por isso ele abençoou. E outra coisa importante aqui, nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, é que Jesus garante que a missão da igreja não será atingida, vai ser sacudida, abalada, mas não será atingida a ponto de desistência, porque é a ação do Espírito de Deus. Por isso, com essa atitude de Jesus, que garante a iluminação da igreja, a força da dinâmica do Espírito Santo, ele os abençoa. Nessa mesma dimensão é a segunda leitura da carta de São Paulo. São Paulo está falando exatamente para a comunidade de Éfeso. Era uma comunidade que Paulo tinha uma paixão muito grande. Não porque foi bem acolhido, não só por isso, mas por causa das investiduras do inimigo naquele povo. E São Paulo garante que a iluminação daquele povo vem através das bênçãos que serão derramadas sobre eles. Quem é que vai fazer essa bênção? Aquele que nós proclamamos no credo apostólico, também no constantinopolitano. Aquele que está sentado à direita do Pai. Quem é que está sentado à direita do Pai? Seu Filho, Jesus Cristo. E de lá ele emitirá bênçãos sobre bênçãos. Por isso não tenha medo das investiduras, do mal, do pecado, das instituições que têm por prioridade investir no mal. Porque nós estamos sobre a bênção daquele que está sentado à direita do Pai. O Evangelho que nós escutamos nos garante tudo isso que estamos dizendo. E nos garante que a ascensão de Jesus, que não é um distanciamento da comunidade, mas é uma certeza de que ele vai para preparar a nossa morada lá no céu. A nossa morada lá no céu. E ele vai estar lá, de braços abertos, para nos acolher. Enquanto peregrinamos nesse mundo, nós
buscamos todas as graças e bênçãos que Ele permitiu que a sua igreja nos oferecesse como canal de graça, como canal de bênção para nós. A confissão é um dos canais mais eficazes na busca dessa bênção. Porque o inimigo não gosta de quem frequenta a confissão. A confissão não é lugar de tortura. A confissão é lugar de encontro com a misericórdia de Deus. E lá fora o inimigo vai ficar violento, porque ele não conseguiu te enganar, porque ele queria te impedir de chegar até a confissão. Porque ele sabe que a bênção que você recebe, bênção de absolvição, aquela bênção te livra do pecado que você confessou. Mas é interessante saber, ou você já sabe, mas é bom lembrar, que todo pecado confessado é pecado perdoado. Mas a confissão não pode te imunizar do pecado. Você entrou pecador na confissão, você sai perdoado dos seus pecados, mas continua pecador. Portanto, o propósito que você recebe, o aconselhamento de quem te recebe em confissão, te ajuda, é para que lá fora você esteja esperto. Porque o diabo não te impediu de ir na confissão, mas lá fora ele pode te enganar. Porque ele sabe o que muitos católicos não sabem. Ele sabe que você não foi imunizada do pecado. Digo, imunizada de ser pecador. Porque se Deus fizesse isso, Ele tiraria a liberdade. Pecar é uma escolha. E se Deus te imuniza de ser pecador, Ele está tirando tua liberdade de escolha. Escolha, eu dizia na mensagem de hoje, escolha o caminho do bem. Escolha fechar a porta da inveja, da mentira, daquilo que te impede de ir à confissão. Eu falava hoje na mensagem, se alguém leu, feche, você que decide qual porta você quer fechar na tua vida. E eu lá diria, feche, decida fechar a porta da inveja, da mentira, da incapacidade. Você é capaz, sim. Você é capaz de, quando sair da confissão, no primeiro ataque do diabo, dizer, sai de mim, afasta de mim, você agora não tem mais vez. Você tem que dizer isso para ele. Eu agora não te pertenço mais, você já me judiou demais, você já me derrubou, você já me afastou demais de Deus, você impediu a minha ascensão espiritual. Eu agora sou propriedade exclusiva de Jesus. É propósito, porque se você não tiver propósito, Ele vai investir violentamente em você, porque Ele vai estar chateado, porque Ele não te impediu de ir à confissão. Ele vai aproveitar a nossa limitação humana e vai nos testar. Por isso, minha gente, Jesus nos ensina que a sua presença, a sua subida para o céu, não significa ausência. A sua ausência física, sim, mas a sua ausência espiritual continua a nos abençoar, a nos proteger mediante a bênção. Por isso que a bênção é importante. A bênção é um impedimento da maldição. O contrário da bênção é a maldição. O contrário da maldição é a bênção. Peçamos então ao Senhor no dia de hoje, pedir a Ele que nos ajude a nos ascender espiritualmente,
socialmente, humanamente. Pedir ao Senhor que nos dê um diálogo de acolhida, um diálogo de fraternidade. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê a graça de saber escutar, silenciar nas horas em que eu já sei que o que eu vou dizer não vai ajudar. Pedir ao Senhor que nos ajude também na nossa ascensão da escuta, a escuta de Deus. Fazer nossas palavras do Papa Francisco, escutar com os ouvidos do coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.